E nesses 20 dias eu fiquei trabalhando como estagiário, claro que espremendo suco de laranja, cortando cebola, cortando o dedo, né? Mas que foi uma experiência que acabou me dando essa decisão de que eu queria seguir essa área da gastronomia. Começando mais um Café com Rimon, e hoje eu vou bater um papo com o chefe Lucas Massuda, que não está aqui, mas calma, pera lá. É um Café com Rimon gravado numa data anterior com o chefe Lucas, onde eu pude conversar com ele sobre o trabalho dele e todo o seu talento, descobrir todo o talento que ele tem para a gastronomia. Esse Café com Rimon em especial foi gravado juntamente com o Rogério da Arquivinhos, tá? Então sigam aí a entrevista, foi muito boa, não percam. Recebendo o nosso primeiro convidado, muita honra, o chefe Lucas Massuda. Lucas. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Participando comigo aqui, o meu amigo Rogério Hermínio da Graça. Obrigado, irmão. Agradeço pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado. E quem vos fala aqui, Rimon. Muito prazer receber você aqui, Lucas, novamente. Lucas, eu estou com uma expectativa muito boa com esse nosso bate-papo. Eu fui convidado para um jantar que você organizou. Com certeza. E foi uma grata surpresa. E eu queria começar perguntando para você. Você é muito jovem e com muito talento. Como que você explica para mim e para o Rogério essa sua experiência em gastronomia? Irmão, obrigado pela oportunidade, Rogério, de estar aqui com a gente também. Na verdade, assim, a gastronomia para mim sempre teve no sangue por conta desse contato que eu tinha com as minhas avós. Meus pais também sempre gostavam de estar na cozinha. Eu tenho um tio que já trabalha na área, que por conta dele eu tive acesso ao que é a cozinha profissional. Então, com 15 anos, foi quando eu tive a primeira experiência que meus pais me mandaram pro Peru e vai lá ficar com seu tio 20 dias. E nesses 20 dias eu fiquei trabalhando como estagiário, claro que espremendo suco de laranja, cortando cebola, cortando o dedo, né? Mas que foi uma experiência que acabou me dando essa decisão de que eu queria seguir essa área da gastronomia. Você descobriu o seu talento muito cedo, com 15 anos. Isso. Qual que é o próximo passo quando você descobre que a área é a gastronômica? Você abandona a escola e vai para a escola estudar gastronomia? Como é que funciona tudo isso? Para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu tive muito suporte dos meus pais. Então chegou a época da decisão de vestibular, faz prova ou não, etc. E eu acabei que não queria fazer gastronomia por conta de todos os aspectos negativos que todo mundo comenta. Então, é falta de remuneração, ou é muito tempo em pé. E aí meus pais, não, Lucas, são só 2 anos, se você não gostar, troca, mas tenta. Aí foi quando eu peguei, fiz o vestibular, passei, e acabei escolhendo estudar em Campos do Jordão. Mas é uma decisão muito difícil, porque você está com 17, 18 anos, você não sabe o que você quer da vida mesmo, e acaba que na última hora você falando, opa, é isso ou não. Então eu dei sorte de ter o suporte dos meus pais, por isso. Você tocou num assunto que eu tenho filhos adolescentes também. Na época de optar pela profissão, o jovem ele acaba realmente tendo muitas dúvidas, né? Lucas, o jovem que gostaria de seguir nessa carreira, o que ele precisa entender logo cedo, né? Você começou com 15, teve oportunidade. Eu vi pelo nosso bate-papo, você teve muitas viagens que você conseguiu fazer jovem. Uhum. Você fala várias línguas, dentre elas o inglês fluente. Inclusive você tem o mandarim que você fala também. A língua japonesa, então isso tenho certeza que te ajudou bastante na sua profissão. Mas para o jovem que quer seguir na carreira, o que conselho você consegue dar para ele continuar com essa motivação e não desanimar, porque é uma carreira longa.
de aprendizado, um aprendizado constante. O que eu costumo falar para as pessoas que querem ingressar nessa carreira é não optar por estágios ou trabalhos em restaurantes ou hotéis que só tenham renome. O melhor de tudo é correr atrás de pessoas que querem ensinar, porque aí o renome vem depois. O problema que a gente encontra hoje nas pessoas que formam em gastronomia é que elas acabam achando que saindo da faculdade ela já tem o posto de chefe de cozinha. Então, quando você se forma em gastronomia, você acaba que se tornando um cozinheiro / gastrólogo, aquele que tem um certo conhecimento das leis da gastronomia. Só que assim, muitos vão atrás de chefes renomados, como Alex Atala, Rodrigo Oliveira, mas talvez não seja o melhor pontapé para você iniciar, porque você chega sem base nenhuma. As pessoas elas não vão te educar da mesma maneira com que você escolheu um lugar na qual as pessoas ao seu redor vão estar preparadas para poder te ensinar. E aí, quando você já tem essa base de cozinha, você começa a correr atrás dos nomes, né? Porque aí o reconhecimento vai ser maior, etc, etc. Eu dei muita sorte que eu sempre caí em lugares que sempre tive pessoas que quiseram me ensinar. Então, desde o meu primeiro estágio até o primeiro trabalho, outros estágios, enfim. Sempre através de pessoas desse âmbito de mentoria, né? De querem ensinar para passar conhecimento. Lucas, bom, aproveitando aí já pegar o gancho dessa sua fala, e você deu aí uma dica para os jovens, né? E aí eu vou trazer uma responsabilidade para você para contribuir com os pais. Porque eu, por exemplo, tenho um filho de 16 anos, desde os 7, ele faz oficina de culinária e o sonho dele é fazer a culinária. E aí, qual que é a tua dica que você daria para o pai do filho que quer fazer gastronomia? Porque foi um sentimento que você teve, né? Trouxe pra gente. Mas qual que era a dica? Falar assim, olha pai, faz assim, né? Para a gente realmente, de fato, tentar acertar, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Eu lembro que meu pai sempre falava, Lucas, tenta, porque são só 2 anos. O curso de gastronomia são só 2 anos hoje. Se não der certo, benção, você volta pro cursinho, começa a trilhar outros caminhos, mas tenta. E é claro que quando saiu o vestibular e tudo mais, meu pai pegou e falou assim, onde que é mais próximo? Porque eu passei, não fazendo propaganda, né, mas eu fiz Senac. Então, ou era Águas de São Pedro ou Campos do Jordão. E aí, nesse momento, ele falou, o que é mais próximo para ficar mais perto de você, né? Então, deu Campos do Jordão e por isso que eu fui. Mas, assim, do lado dos pais, eu acho que é muito bacana vocês perceberem o tanto que o suporte faz com que as crianças elas se desenvolvam também. Então, todas essas oportunidades que o irmão mencionou, fui para fora, né, fiz intercâmbio e tudo mais, foi porque os meus pais me deram a liberdade de poder ter essa oportunidade. É claro que depende também da cultura familiar. Né? Eu já presenciei pessoas que têm medo de sair de casa, que não querem ter essas experiências diferentes. Mas a gastronomia pede com que a gente tenha essa cabeça bem aberta para que a gente entenda outros tipos de cultura que não sejam só a nossa. Então, tendo esse suporte dos pais para que a criança consiga desenvolver esse lado, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade, acho que é um ponto a se pensar. Maravilha. Lucas, a carreira sua, ela foi bastante oportuna as viagens. Sim. Oportunamente você viajou bastante. Quais países você conseguiu assim ter o contato com a culinária do jeito que você gostaria? Como eu mencionei antes, eu sempre fui atrás do meu tio, né? Então meu tio conseguiu me dar a oportunidade de ter esse estágio no Peru. Depois eu fui para o México, tive 2 oportunidades lá também, na qual eu trabalhei num restaurante com comida local mexicana e num outro restaurante também que ele tem uma pegada um pouco mais luxuosa, mas que ainda assim trabalha com ingredientes mexicanos. E para mim isso foi muito enriquecedor, porque eu gosto da culinária mexicana, adoro a culinária peruana. É claro que a gente acaba aqui misturando esses contatos no produto final, que é a comida, né? E a parte disso, eu fui para os Estados Unidos também. Acabei ficando 1 ano lá, que foi uma experiência muito bacana, que tudo aquilo que a gente pensa de estereotipado dos Estados Unidos, eu tentei fugir. Então, fugi das regiões de Nova York, Califórnia, e fui para o Novo México, onde eu tive esse contato da cultura local,
dos indígenas e mesmo assim em contato com a cultura mexicana também. E de lá fui para a Suíça para poder fazer uma pós-graduação, mas mesmo assim voltado à hotelaria. Então foi lá que eu provei um dos melhores queijos que eu já comi na vida, vi geleias diferentes, provei vinho da vinícola dos caras lá, e de lá fui para Dubai, que aí é onde eu decidi focar mais nessa parte da culinária japonesa. Porque, querendo ou não, né, a gente tem esse pezinho na cultura japonesa, mas eu cozinho aquilo que eu como em casa. Mas o que é o autêntico japonês eu fui tentar correr atrás. E a oportunidade que me apareceu foi em Dubai. Então esses lugares me deram bastante base para conseguir retornar isso para o meu atual trabalho, onde eu exerço o cargo de subchefia. Ô Lucas, dá um crédito pro seu tio, né? Como que é o nome dele? Eu não conheço. É verdade. Dá um crédito pro seu tio, né? Meu tio é uma das pessoas mais importantes, assim, que me ajudou a decidir, né? Meu tio, o nome dele é o Mariano. Meu tio Mariano Takinami, ele é casado com minha tia, irmã do meu pai. Legal. E ele é argentino. Que legal. Então ele também tem uma história muito vasta em países diferentes. Já foi pra Tailândia, pro México, Peru, Japão, enfim, fez carreira na Argentina. Ele também é uma outra pessoa que tem uma mente brilhante, com um vasto conhecimento no tópico gastronomia, história, etc. Né? Então foi uma pessoa muito bacana que me influenciou bastante. Lucas, hoje você está trabalhando no Gran Hotel São Pedro, Senac, correto? Uhum. E aí, num dos nossos bate-papos, você falou que você tem um time lá de 40 e poucas pessoas. Exatamente. E aí eu quero saber de você, como é uma cozinha com 45 chefes, né? Sous-chef. Isso. E aí tem os que ajudam, que também são chefes. A gente fala Talvez um chefe no início da carreira. É que a gente fala que todo mundo tem que ser cozinheiro. Chefe de cozinha é o cara. Né? Então Posso abrir um parênteses? Então, com certeza. Vamos lá. Qual a diferença entre um chefe, sous-chefe, executivo, né? Porque tem o chefe executivo. Tem o sous-chefe executivo. E aí nós temos os cozinheiros, que são chefes ou não são chefes? Como que é a hierarquia? Eu acho que a gente tem que fazer o processo inverso. Todo mundo dentro da cozinha acaba se tornando cozinheiro. E aí a hierarquia depende de cada responsabilidade. Então, olhando para uma cozinha em geral, o cargo de chefe de cozinha é a pessoa que tem maior responsabilidade para com a cozinha. Ele é o responsável. Ele é o chefe do departamento. Exatamente. Então a decisão maior vem do chefe de cozinha. Então que a diferença do cargo de chefe executiva para subchefe, que o subchefe ele vai estar mais na operação. Então o subchefe garante com que os desejos do chefe executivo sejam bem realizados. É claro que dependendo do grau, né, da afinidade entre o chefe executivo e o subchefe, há um certo compartilhamento de responsabilidade. Nós estamos falando de uma cozinha com 45 pessoas aproximadamente. Exatamente. E isso é uma cozinha de médio porte. De médio porte? Tem cozinhas com número maior? Tem, se a gente for buscar em cozinhas de navio, cozinhas de hotéis com maior número de restaurantes, você chega a bater até 200 colaboradores dentro de uma cozinha. E hoje, assim, na nossa cozinha nós temos em torno de 45 colaboradores, mais os alunos do curso de capacitação. Então, que às vezes chega a bater aí em torno de 80 alunos a cada 2 meses. Então, sob nossa supervisão, acaba que tendo em torno de 100 pessoas dia, que é bastante. Né? Então, lidar com perfis diferentes, com backgrounds diferentes, isso é o que tem que encantar num profissional de cozinha, porque senão o desafio acaba que passando, né, É isso mesmo. Ô Lucas, mas assim, vendo você com a doma branca, tá tudo limpinho e tal, imagino que no dia a dia, à noite lá, o negócio não deve ser assim. Conta pra gente como é que é uma rotina de uma cozinha. É aquela maluquice mesmo? É panela, é gritaria? É assim, cara? Conta pra gente. Aquela gritaria que a gente vê nos programas de TV, assim, depende da cultura do empreendimento, né?
Mas a gente tentou, ao mínimo, entrar nesse âmbito de gritaria, falta de educação, porque, querendo ou não, é um lugar muito hostil, onde você tem faca, você tem fogo, você tem água quente, fritadeira, né? Então é um lugar perigoso, querendo ou não. Mas a nossa rotina é muito engraçada, porque se você comparar restaurante com hotelaria, hotelaria é uma coisa mais dinâmica. Então você nunca sabe aquilo que às vezes você vai lidar, dependendo do problema que você precisa resolver. Nos restaurantes não, é algo mais fixo, então você tem um menu fixo, você tem um cardápio fixo, às vezes o problema você acaba se tornando fixo também dependendo da solução, né? Mas hotelaria é algo que você tem vários serviços diferentes, então você pode ter um coquetel, um serviço para buffet, um serviço de, sei lá, fine dining, né? Então tudo isso varia. É loucura? É um serviço bem frenético, assim dizendo, mas é gostoso, para aqueles que gostam é difícil ficar numa calmaria. Eu tenho uma última dúvida aqui. Conta pra gente aqui um episódio que você achou muito engraçado e você teve que improvisar. Tinha que entregar o prato pro cara e aconteceu alguma coisa. Sei lá, caiu, quebrou, não sei, você foi lá, improvisou e conseguiu entregar. É muito engraçado que você fez essa pergunta, porque 3 dias atrás... eu já vou até lembrar de hoje, há 3 dias atrás, né? Não foi combinado. Não, 3 dias atrás, eu estava na pizzaria que recentemente inauguramos lá no hotel. E aí, com todo esse processo de implantação, né, até a gente entrar no eixo que precisa ser certo, temos uma pizza que ela leva amêndoas laminadas por cima, como finalização. E a hora que eu fui colocar as amêndoas na frente do hóspede, eu estava sem as amêndoas. Então eu fui até a minha cozinha, buscar as amêndoas e retornei para o salão, que é uma cozinha show. Quando eu cheguei no salão, o garçom tinha tirado a pizza e já levado à mesa. E eu cruzei justo com o garçom. E nisso eu vi ele colocando a pizza. Eu pensei comigo, poxa, eu não posso tirar a pizza agora. E eu já estava com as amêndoas na mão, eu meio que improvisei. Eu falei, com licença, aqui nós temos um serviço especialmente para vocês. Eu tirei as amêndoas e coloquei na frente, eu não podia tirar a pizza, né? E tive que dar esse contorno, né? Porque o hóspede não pode sentir essa nossa dificuldade. Quanto mais eu conseguir agregar experiência para o hóspede, melhor. Né? Quanto menos eles sofrerem para a gente, é a regra do sucesso. Né? Existe, por exemplo, os hóspedes ou as pessoas que estão ali no hotel, jantando na hora, ele pedir para chamar o chefe, por exemplo? Várias as vezes. E a gente às vezes até vai com um pezinho atrás, porque ou pode ser uma reclamação ou pode ser um elogio, né? Mas na maior parte das vezes acaba se tornando um elogio e não tem nada mais gratificante do que a gente receber esse elogio e compartilhar com a equipe. Porque, querendo ou não é só o cargo chefe executivo ou subchefe que está à frente de uma operação, né? Eu costumo falar que a operação, sem a nossa presença, funciona. Sem a presença da equipe, não funciona nada. Então, que é bacana quando a gente recebe esse tipo de coisa para poder compartilhar com as pessoas. Vamos falar um pouco de bebida. Como que você enxerga quando um cliente, por exemplo, você monta aquele belo do prato e o cliente vai pedir uma bebida que não tem nada a ver com aquele prato? Como que você chega a orientar ou o garçom sugere? Como que funciona toda essa harmonização? E até o Rogério, que é da Arc Vinhos também, ele pode falar um pouquinho da questão da bebida. É muito bacana isso, porque eu posso te garantir que uns 3, 4 anos atrás as pessoas chegavam, eu quero tomar um Guaraná e comer uma batata frita, um exemplo. Hoje eles vão perguntar, o que você me sugere para acompanhar essa comida? Coisa que há 3, 4 anos atrás não acontecia isso daí. Então hoje os garçons precisam estar mais bem preparados para conseguir sugerir no momento de decisão. Então, vamos supor que a gente está trabalhando num menu fechado de 6 tempos. Foi o que você conseguiu presenciar, né? Então, o próprio garçom já tem um certo bate-papo com o cozinheiro para que ele saiba qual bebida ele pode estar direcionando. Então, de acordo com o que foi pré-estabelecido no cardápio, ele vai, acho que isso aqui encaixa melhor. Né? Claro que nós temos o sommelier, nós temos
pessoas responsáveis que entendem, assim como o Rogério entende melhor do que vinho. Tô aprendendo, né? Mas que é algo que na atualidade está acontecendo com maior frequência. As pessoas pedirem por sugestão. Não, eu quero beber isso, tomar e comer com aquilo, né? E tem aquela bebida coringa que vocês sugerem como chefes? Uma coringa, né? Eu vou servir um peixe, eu vou servir uma carne, eu vou servir uma massa, e aí na dúvida não vale água. Menos vale água. Ou tem algo do seu gosto que você entende que seja uma coringa. Se for por gosto, a gente sempre fala, coloca um cabernet, né? Porque o cabernet todo mundo conhece, e uma pimentinha ali, uma fruta vermelha aqui. Mas se for algo mais específico, por exemplo assim, uma proteína vermelha ou um peixe, aí fica difícil. Né? Claro que a gente vai ter que ir por cada uva, enfim, toda aquela história da harmonização que, indo mais para o lado mais técnico, a gente consegue diferenciar o que é para... E o Cabernet, ele agrada bem o paladar dos brasileiros, né? Então vai sim. Você tem Cabernets bons hoje com uma acessibilidade bacana. Então acho que é um coringa hoje, mas em relação ao paladar, ao gosto. Sim, exatamente. Perfeito. Lucas, você falou da culinária peruana, mexicana, depois viajamos para os Estados Unidos, passamos o continente europeu, Suíça e terminamos nos Emirados, Dubai. Disso tudo surgiu uma mistura, assim, você usa os vários, digamos, técnicas, né? Porque são técnicas diferentes, não é isso? Às vezes você tem a mesma comida feita no Peru de um modo diferente no Brasil, prepara algo diferente no Brasil. Como eu lembro quando fui comer a primeira vez num restaurante indiano, e eu senti muito a questão dos temperos. Chega a suar, o seu suor começa a exalar, né? Você exala tempero. Então, como que funciona essa questão da mistura? Você acaba misturando, você aprendeu um pouco aqui, um pouco ali. Isso gera um novo prato, digamos assim? Na verdade, eu falo que gera uma identidade, né? Porque hoje o que eu acabo fazendo é me baseando numa técnica específica, numa cultura específica, e a partir daí com os ingredientes que eu conheço, pratos que eu já vi, eu acabo criando coisas diferentes que acabam me dando uma certa identidade. É muito engraçado porque uns 3 meses atrás a gente recebeu um casal que já comeu no mundo inteiro. O que eles mais apreciam é uma boa comida e um bom vinho. E eles fizeram uma reserva com a gente, eles pediram, a única coisa que eles queriam comer uma sobremesa chamada creme catalão. E o restante a gente precisava brilhar. Aí eu pensei comigo, poxa vida, para alguém que já comeu do melhor da comida francesa na França, da melhor gastronomia italiana na Itália, do melhor peixe no Japão, como é que eu vou fazer para poder brilhar os olhos deles, né? E aí que me surgiu, eu falei, poxa, mas eu também já fui para outros lugares, eu já consegui trabalhar com pessoas que me ensinaram da cultura deles também. Eu vou tentar escrever isso num cardápio. E saiu pratos que tem um certo pezinho no Peru, tem um certo pé no Japão pelo fato de eu vir de uma família japonesa. Alguma experiência que me trouxe também da Suíça em relação a um queijo diferente eu consegui colocar nesse prato e transformei num cardápio que eles nunca tinham ouvido, que era uma experiência única, né? É claro que depende muito do profissional e por isso que viajar para quem trabalha com gastronomia é muito importante. Só que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Sim. Né? Então, que a minha base hoje eu posso falar que é uma base da culinária japonesa, só que eu gosto de utilizar as técnicas francesas e utilizar do bom e do melhor dos ingredientes do mundo aí afora que a gente tem disponível. Né? Legal. Que prato que você gosta mais? Eu gosto muito de fazer entradas e sobremesas. Então, para mim, pratos crus é algo que me encanta mesmo, porque você não consegue manipular muito o ingrediente. Então, se o ingrediente é ruim, você não consegue fazer um prato bom. Agora, se você consegue um ingrediente bacana e trabalhar no que é a essência do ingrediente, acaba se tornando um prato divino só por si só, né? Então, pratos crus, para mim, é uma das coisas mais interessantes. Imagino que na sua profissão você deve conhecer bastante gente interessante.
que já passou por vários países e, naturalmente, quando você viaja, a primeira coisa, é engraçado isso, quando você viaja, você quer conhecer os melhores restaurantes, comer nos melhores lugares e ter contato com a cultura local através da gastronomia. É engraçado isso. É muito engraçado que quem gosta de comer bem já fala: vamos em lugares que locais gostam de comer. Às vezes escolhe o roteiro da viagem ou o país através da culinária. Da culinária. Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo italiano meu e eu estava perguntando, né, do como que ele gosta de comer a pizza dele, que era um debate que eu tive lá atrás, e ele falou assim: Lucas, como é que eu vou comer uma pizza sendo que a massa não tá boa? Então eu não quero comer pizza cara, eu quero comer pizza que tenha sabor de pizza. Né? Então, no decorrer desse processo de viagem, você acaba conhecendo pessoas que têm uma certa cultura de comer bem. E que não necessariamente é uma comida cara. Porque hoje o que acontece é, pelo fato de eu ter essa ferramenta de ingredientes bons, equipamentos bons, acaba que o meu produto final sendo caro, sim. Isso eu não estou desvalorizando esse segmento da nossa área. Só que nada impede, por exemplo, de você ir num lugar que é pouco valorizado e você comer uma das melhores comidas que você já comeu na sua vida. Um episódio que aconteceu comigo foi um taco mexicano que meu tio me levou, e que era um lugar que ele falou: Lucas, não leva relógio, não leva celular, que senão vai chamar atenção, mas você vai comer bem. Eu comecei já a tremer, né? Só que aí chegando lá, foi uma experiência tão bacana que eu conto pra todo mundo, que foi uma das melhores comidas que eu comi na minha vida. Delícia. Mas que não era nada luxuoso, era a comida e ponto. Né? Então, conversando com pessoas que gostam de comer, elas vão te direcionar para lugares simples, mas que têm sabor. É claro que é legal você ter essa experiência de restaurantes mais renomados, com certeza para você criar o seu parâmetro, mas em relação a sabor, você vai atrás de comidas típicas locais. Um dos melhores lugares que eu consegui comer bem, não digo que, pelo menos os que eu fui, né, que eu tive a oportunidade de ir, foi em Las Vegas. Porque Las Vegas, como todo mundo sabe, é uma cidade turística, cheia de hotéis e hotéis gigantescos. Nós estamos falando de hotéis de 5.000 quartos. Então é natural que dentro dos hotéis tenham bastante restaurantes para atender toda esse povo lá, os turistas. E é uma gastronomia muito... dá para perceber que tem muita técnica. Pratos Sim. bem elaborados, fartura mesmo nos pratos. E me impressionou mesmo, cada hotel tem a sua especialidade. Sim. Você tem em cada hotel um direcionamento, assim, um tema, talvez. Um tema. O bacana é que hotéis igual Las Vegas, por exemplo, eles vão sempre ter várias tipologias de restaurante no hotel só. Então, você vai encontrar Sim. o melhor do melhor de comida italiana, o melhor do melhor de comida francesa, uma das melhores comidas japonesas, porque é uma metrópole. Você precisa atender os vários gostos de várias das pessoas que entram dentro dessa cidade. Diferente de você pegar, por exemplo, uma Toscana da vida, que é algo mais local. As pessoas que vão até lá querem buscar do ingrediente local, da técnica local. Então, dependendo da região que você vai buscar por comida boa, você precisa saber também o que escolher. É claro que se você for para Las Vegas, você não vai encontrar nada local. Tudo vem de fora. Os cozinheiros vêm de fora, né? As marcas vêm de fora. Mas que também, uma das melhores experiências de comida que eu já tive foi em Chicago. Que também é a mesma história de Las Vegas, uma cidade enorme, com várias as influências, e eu fui comer uma comida coreana, que para mim marcou eu comer uma comida coreana nos Estados Unidos, e que para mim foi uma das coisas mais gostosas que eu já vivenciei também, aquele churrasquinho na mesa, né? Aquele som, aquela música coreana, aquele barulho de panela batendo, mas que foi incrível, e que não foi na Coreia, né? Eu tive um professor de História da Gastronomia, que a gente tem um curso dentro da gastronomia que fala sobre a história passada, de onde surgiu os ingredientes e tudo mais. E foi com o Dom Pedro que a gente trouxe
muitas das técnicas portuguesas para o Brasil. Então, se você perguntar hoje para mim o que é a gastronomia brasileira, a gente não consegue falar. É uma somatória de vários pratos que aí é feijoada, é dobradinho, enfim, né? Mas que o tripé da gastronomia brasileira hoje, no caso, é indígena, africana e portuguesa. Por quê? Lá atrás, a gente utilizava receitas portuguesas elaboradas pelas mãos dos africanos e com ingredientes indígenas. Então, muito do que a gente come hoje no nosso dia a dia está relacionado a essas três culturas. E o tutu não deixa de ser diferente. No né? caso da culinária indígena, seria os temperos? Os ingredientes. Então, por exemplo, assim, mandioca. Ah, sim. Mandioca é uma coisa que a gente fala que é uma identidade nacional. Né? O único produto que é consumido de norte a sul do país é a mandioca. É a mandioca. Porque macaxeira, aí tem vários os nomes que vocês conhecem mundo aí afora. A mandioca é um dos únicos ingredientes que consegue ter esse acesso de norte a sul do Brasil. Em formato de polvilho, em formato de tapioca, em formato de farinha, de mandioca cozida, assada frita, purê, enfim. Para mim é um dos melhores ingredientes que a gente consegue trabalhar, que é muito versátil também. Né? Não sei se é uma curiosidade ou se é uma dúvida, eu sei, mas eu acho que você é o cara mais apropriado para falar isso. A culinária japonesa, aqui nos nossos restaurantes tradicionais, que a gente vê em rodízio e tal, eu sei que é bem abrasileirado, né? Como que é servido nos hotéis que você trabalha, nos restaurantes que você trabalha, porção, como é feito, né? Porque a gente percebe que realmente tem muita coisa, né? É muito shoyu, é muito... E eu já tive a oportunidade de conhecer um restaurante, uma culinária gourmetizada e tal, e o cara falou, olha, não é assim, o shoyu você usa assim e tal. Fala um pouco mais aí, até para ensinar a gente, tirar algumas, sei lá, alguns mitos. É que a culinária japonesa, assim como a culinária francesa, italiana, quando se veio para o Brasil, a gente teve que adaptar ao nosso gosto também. Né? Então tudo começa no salmão. O japonês ele tenta trabalhar outros tipos de peixe que não sejam só o salmão. Mas para brasileiro, se você vai num rodízio, por exemplo, tem que ter salmão. Agora, rodízio é uma coisa que o japonês faz? Não. Isso a gente criou na nossa terrinha. Né? Então que para o japonês seria um serviço diferenciado essa história do rodízio que a gente faz. Só que na nossa cultura é muito mais interessante você valorizar o ingrediente de acordo com a estação do ano também. Então, por exemplo, assim, no inverno come-se determinado produto, no verão assim, no outono, etc. Então, é diferente daquilo que a gente tem acesso aqui no Brasil. Então, pelo fato de haver esse distanciamento entre terras, né, que eu acredito que o que a gente come hoje, que fala-se que é comida japonesa, ainda está um pouquinho distante do verdadeiro sabor que é a gastronomia japonesa. E você citou um item muito interessante, o shoyu. O shoyu, a gente está acostumado àquele shoyu escuro, forte, salgado. Né? A primeira vez que eu provei um shoyu verdadeiro japonês, eu achei, nossa, mas será que diluíram com água? Porque estava translúcido, estava assim, claro, né, comparado ao que a gente está acostumado. E eles falaram, não, Lucas, esse é o verdadeiro shoyu. Quando eu provei, quase nada de... Não era salgado, era saboroso. Né? Então eles falam que a hora que você vai pegar o seu nigiri, você não pode colocar o arroz, mas você precisa dar aquele toque no peixe, aí sim você vira e põe na boca. Então tem todo um processo, né? Mas que vale a pena conhecer o que é um restaurante japonês verdadeiro mesmo. Que legal. Lucas, eu queria agradecer a sua participação, esse nosso bate-papo. Foi muito bacana receber você aqui, junto com o Rogério. Obrigado. E a gente gostaria muito de poder contar com uma participação sua num evento. Convide a gente, com certeza nós vamos levar o vinho. O vinho deixa na conta do Rogério, né? Garantido. Eu levo a sobremesa. Muito bom. Obrigado. Não, mas Simão, eu que agradeço. Acho que foi uma oportunidade muito única para a gente poder debater sobre assuntos que não são só curiosidades, mas que é relevante para todo mundo. E eu espero que sejam informações que possam aí contribuir com essa geração que está vindo, sejam seus filhos ou, né, primos, etc., para que seja algo muito construtivo. Mas agradeço de coração. Valeu, legal. Um abraço e até a próxima. Valeu, show!